Peço, amada Igreja do Senhor, que oreis por nós, para que Deus nos conceda da sua graça, para falarmos a sua palavra. Eu sou carente das vossas orações. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Meus irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, por algumas vezes o apóstolo São Paulo, que era um erudito, um homem de muita cultura, ele comparou a carreira do cristão com a carreira de um atleta. Podemos ver isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, quando Paulo faz um comparativo entre a vida cristã, a carreira cristã e a carreira de um atleta. Ele diz no versículo 24 do capítulo 9 de 1 aos Coríntios assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Hoje está na moda a vida fitness. Até os cristãos embarcaram em fazer uma publicação diária e diz assim: está pago. Ou quando o suor começa a eclodir sobre a pele, alguém tira uma foto do corpo suado e diz: está pago. Querendo dizer que o treino foi concluído, foi feito. Isto não é uma crítica, somente um comentário. E quando Paulo olhava para a carreira cristã, para a vida espiritual, Paulo conseguiu notar que, tal qual a carreira física, a carreira espiritual também exigia do cristão um esforço redobrado, porque se nós lermos a palavra que eu citei agora, ele diz que os atletas, eles se abstinham de algumas coisas. Quem se dedicava ao esporte na Grécia Antiga era uma pessoa como hoje, que devia dormir cedo, não podia comer qualquer coisa, não seria adepto do uso do álcool ou de drogas, para que o seu corpo chegasse ao ápice da sua resistência. E Paulo também entendia que no mundo espiritual, escute-me, no mundo espiritual, quem quer alcançar êxito também deve se abster de certas coisas. Parece que está caindo em desuso
Mas o crente não pode tudo. O crente não pode tudo. Eu sei que os tempos são outros. Estamos saindo de um Réveillon. E eu sei também que há crentes que regam a passagem do ano com champanhe, vinho e outras coisas mais que não convém. E hoje chegou o dia de correr. E hoje chegou o dia de se apresentar no estádio. E Paulo disse aos corintianos que nós devíamos, ou aqueles crentes deviam correr de tal maneira que alcançasse. Eu não sei quantos 1000 inscritos tiveram na corrida de São Silvestre, que desde que eu me entendo por gente, eu via lá na televisão que vinham pessoas de todos os continentes, mas eu não sei se esse dado mudou, mas eu nunca vi um brasileiro ganhar a São Silvestre. Os quenianos corriam sempre à frente, magros, secos, porém focados e motivados, sabendo aonde queria chegar. E eu quero te perguntar na primeira ceia do ano de 2025, aonde você quer chegar? Qual é o teu objetivo? Qual foi a meta que você traçou? Não para a sua conta bancária, não para o seu corpo físico, e nem o meu, que é mortal, é finito, é falível, mas qual é a meta para o espírito que é eterno, que vai passar toda a eternidade? Aí Paulo diz: correi de tal forma que o alcanceis. Correi de tal forma que o alcanceis. O povo que não é atleta pode virar à noite, emendar semanas, misturar vários tipos de drogas, mas um atleta não pode se dar este luxo. Hoje em dia já tem quem leve a marmita para o restaurante. Há uma celebridade aí que não come comida com sal, não come com açúcar, e quando saía com o marido, ela levava uma marmita, o marido pedia lá uma lagosta com molho de maracujá e mel, e ela tirava a marmita com brócolis, ovo cozido e batata. Mas quando nós olhávamos para o corpo dela e olhava para o corpo dele, nele havia gordura, havia debilidades físicas. Paulo diz: correi de tal forma que o alcancei. Mas pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor leu em Filipenses no capítulo 3? Há um momento em que Paulo para. Diga comigo: Paulo para. Diga assim: há momentos que precisamos parar. Para quê? Para que parar? Por que parar? Quando Paulo chega a escrever a sua carta aos Filipenses, ele disse assim: quanto a mim, irmãos, não julgo que eu tenha alcançado. Paulo se referia à perfeição. Há eruditos que dizem que perfeição aí é maturidade. Em um outro comentarista que eu busquei, ele disse que Paulo entendia que ainda tinha pecados que precisavam ser tratados e trabalhados. Ele disse: quanto a mim, eu não me julgo perfeito. É muito bom quando nós temos que analisar os outros, julgar os outros.
É muito bom quando temos que sentenciar os outros, mas nesta noite, pela palavra e pelo Espírito de Deus, Deus nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e ponderar como ponderou o apóstolo São Paulo. E eu quero dizer à igreja: pense em você neste momento e diga assim: quanto a mim, eu sei que eu não sou perfeito. Quando o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala da ceia, abra sua Bíblia aí, é bem conhecido, 1 aos Coríntios 11 e 28. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, 1 aos Coríntios 11 e 28. Examine-se, pois, o homem a si, e assim coma deste e beba, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe Veja o que Paulo diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Eu também era adolescente quando começou uma propaganda sobre o autoexame. As irmãs sabem disso. Eu era adolescente, eu estou ficando velho. Mas começou na Globo lá, e aparecia uma mulher e começaram a ensinar como se fazia o autoexame. A pessoa mesmo ia se autoexaminar, procurar algum corpo estranho, procurar alguma coisa que não era normal ao corpo. E nesta noite o Espírito de Deus nos convida para fazermos um autoexame, procurar em nós se há alguma coisa. E quando a gente não acha, a gente deve fazer como disse o salmista. O salmista disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho. Senhor, eu procurei. Eu não estou falando daqueles que se auto-intitula super crente, super homem, invencível, infalível. Não, eu estou falando de crente sincero, honesto, que chega perto de Deus e diz assim: Deus, como é que tu salva um farrapo desse? Como é, Senhor, que o Senhor coloca o Espírito Santo, a tua parte mais sensível, mais preciosa dentro de mim, que sou barro? Quantos pensam assim comigo? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Paulo era alguém honesto, sincero. Ele diz: tendo este tesouro em vasos de barro. Era o mesmo que Paulo dizia assim: eu não sou muita coisa não, Deus. Quando alguém olha para mim, olhe para mim, por favor. Eu já falei sobre isso. Os estudiosos dizem que quem tinha tesouro na antiguidade guardava o tesouro em vasos que ninguém dava nada. Quando alguém olhava, dizia assim: aquilo ali não tem nada que preste. Aí Paulo diz assim: Senhor, eu tenho um tesouro. Alguém olha para mim e não dá nada. Alguém olha para você e não dá nada. Mas quando alguém, pelo olhar de Deus, pelo olhar do Espírito Santo, olha para dentro e diz assim: que homem cheio, que mulher cheia, ela transpira, exala o poder de Deus. Então precisamos de uma análise honesta e sincera. Não vai ser ninguém que vai te condenar. Sabe quem é que nos condena? Nós mesmos. Paulo disse: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condena. Porque comer indignamente nos traz consequências drásticas. Alguém não se preocupa mais. Alguém vem para dar uma satisfação à igreja local e come o pão como se fosse um pão normal, que é, né? Eu vou comer pão e ninguém sabe nada. Eu estou de bem com a vida, eu estou de bem comigo mesmo. Eu não devo satisfação a pastor, eu não devo satisfazer, eu vou... Não faça isso, querido.
Espírito Santo não fala mais à tua mente, nem ao teu coração? Será que você não sente mais nada? Porque a consequência diga comigo, a consequência é severa. Você lembra que quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos rodeando a terra prometida. 40 anos no deserto, rodando um caminho que podia ser feito em menos tempo. Às vezes Deus demora a fazer, sabe por quê? Para que nós entendamos que precisamos fazer uma autoanálise. Não somos nós, é Deus. Não sou eu que faço, não é você que faz. Paulo disse: olha, quanto a mim, eu não me considero perfeito. Mas porém, Paulo não parava na caminhada. Paulo não desistia. É muito complicado quando ele diz: eu sou assim mesmo, Deus sabe que eu sou assim, Ele me quer assim. Não, não quer não. Paulo disse: quanto a mim, não que eu haja alcançado, mas eu prossigo. Diga comigo, eu continuo. Diga, eu continuo. Eu fui procurar uma outra versão. Aí na versão diz assim: eu continuo. Eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos, mas precisamos avançar, precisamos prosseguir, porque o próprio Jesus, Hebreus capítulo 12, abra sua Bíblia aí, que era o exemplo de Paulo e é o nosso exemplo. 12:2, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor, o qual pelo gozo sim, o qual pelo gozo que lhe estava suportou e fez o que mais? Desprezando, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de tortura. Cruz fala de sacrifício. E Paulo tinha em Cristo o seu exemplo maior. Paulo estava buscando sempre se assemelhar a Cristo. Eu disse no culto do Réveillon que eu sentia a necessidade de ser melhor. Eu preciso melhorar. Eu não me acho perfeito. Eu sei que eu preciso melhorar. Eu não sei se os irmãos que me ouvem precisam melhorar. Mas o autor aos Hebreus diz: olhando, em outra versão diz: olhando firmemente. Jesus está à nossa frente. Diga glória a Deus. Você não entendeu não? Jesus está à nossa frente. Eu tenho que olhar para Ele. O meu alvo é Cristo. Eu tenho que avançar para alcançar a Cristo. Eu tenho que chegar até a Cristo. Quanto mais perto do meu alvo, mais eu pareço com Cristo. Quantos querem parecer com Cristo? Quantos querem parecer com Cristo nesta noite? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Paulo disse que estava preso. Eu me alegrei enquanto eu meditava. Paulo disse: eu estou preso. Eu estou preso. Às vezes queremos fugir. Eu estava sentado lá na minha cadeira com a Bíblia aberta e pensando. E esta palavra me veio ao coração e eu quero te dizer nesta noite:
Não adianta você querer fugir daquilo que Deus sonhou. Às vezes as coisas apertam. Aleluia. Aleluia. Às vezes as coisas complicam. Sai até do nosso controle. Aí olhamos para nós e nos enxergamos como Paulo. Eu não sou perfeito. Eu estou correndo, mas quanto mais eu corro, mais eu me sinto imperfeito. Um dia o apóstolo Pedro quis correr, mas ele esqueceu que ele estava preso. Eu quero te dizer nesta noite que você está preso em Cristo. A tua vida está presa em Cristo. Recebe esta palavra. Veio quem tinha o meu coração, e o Senhor disse assim: diga à minha igreja que não adianta correr do que eu quero. Você veio ouvir esta palavra e o Senhor te diz: não vai adiantar você correr do que eu planejei para a tua vida. Eu te cerquei de todos os lados. Não vai adiantar você querer fugir. Eu anotei aqui. Pedro também foi preso, ainda que por conta da fragilidade humana. Às vezes a gente julga até os personagens bíblicos, né? É muito fácil comentar uma história de alguém que passou. Eu estou até vendo aqui a irmã que escuta várias histórias. E hoje o sentimento da moda é empatia. Quando a gente tem empatia, a gente até chora e diz assim: meu Deus, como é que fulano aguentou isso? Mas nem sempre somos empáticos. A gente olha para Pedro e diz assim: Pedro negou Jesus. É tão fácil dizer. Sim ou não? Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Lucas, eu anotei isso. Capítulo 22. Abra aí. Jesus te prendeu. Eu estou convicto do que eu estou falando, irmão. Não se preocupa não, você não vai fugir não. Tem alguém aqui tentando fugir do que Deus sonhou, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer assim: não vai adiantar você querer fugir de mim. Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos nele, disse: este também estava com, porém, para aí. O salmista certa vez no Salmo 139 ele diz assim: tu conheces o meu assentamento. Quando Pedro sentou, irmão, oh glória, oh glória, oh glória. Quando Pedro sentou, a mulher disse assim: esse aí é crente. Quando ele sentou, a mulher disse: esse aí é crente, rapaz. Esse aí até sentando é diferente. Me permita, queridos, parece que eu estou saudosista hoje. Quando eu era adolescente, apareceu uma moda que os camaradas botavam a calça lá embaixo, aí a camisa toda afogada, e eles andavam meio assim, balançavam os braços. Quem lembra disso? Todo mundo andava igual. Quando alguém via, dizia assim: aquilo ali, ó, era assim ou não? O jeito de sentar. Quando Pedro sentou, a mulher disse assim: esse aí é crente. Oh glória,
Esse aí é crente. Pedro estava encabrunhado, triste, sem força, sem esperança. Ele disse: eu sou não, rapaz. Eu não andava com ele, não. Vamos prosseguir. O que é que diz aí mais à frente? Se você não perdeu o fio da meada. Não. Um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também? Mas Pedro disse: homem. Às vezes a gente até quer se esconder. Ó Jesus, eu não vou nem dizer a ninguém mais que eu sou crente. Eu vou ficar aqui. Veja o versículo 59. E passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: também este estava, pois também é o que? É o que? Pode ir para a praia, pode ir para a churrascaria, pode ir para Paris, pode ir para o Japão, pode até ir para Dubai, mas chega lá, alguém vai dizer assim: rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? Versículo 60. E Pedro disse: homem, não sei, estando ele ainda Ô pastor, o que é que isso tem a ver com preso? Pedro queria fugir, irmão. Voltou a pescar, disse que não era crente. Quem sabe você até já disse assim: eu não sou crente não, eu estou indo só para a igreja. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. Deus vai fazer aquilo que Ele determinou na tua vida. Ô pastor, e Deus vai me obrigar? Não, irmãos, eu já sei que Deus não obriga ninguém. Agora, se tem alguém que tem argumento na terra, esse se chama Jesus. Ele vai te apertar de um lado, vai te apertar do outro, vai te apertar do outro lado, e você vai ver que não há saída, não há escape, não há jeito. O jeito é cumprir aquilo que Deus determinou. Um dia Jesus estava um pouco preocupado com o que estavam dizendo sobre ele. Aí Jesus disse assim: olha, o que é que estão dizendo os homens, ser o filho do homem? Aí um disse que é um profeta, o outro diz que é Moisés, o outro... Ele disse: tu dizes o quê? Aí ele disse: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas ele disse: e eu digo que tu és Pedro. Alguém diz que é Petros no original, ou pequeno fragmento de pedra. E Cristo é o quê? É a rocha. Pedra vem da onde? Da rocha. Antigamente ele era Simão, ele era um Zé, ninguém me permita. Antigamente ele não era. Mas Pedro, tu saísse de mim, Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí Jesus morre, é enterrado. Pedro nega, mas no terceiro dia Jesus ressuscita, visita os discípulos, opera maravilha. Está Pedro lá triste, querendo pegar um peixe.
Oh, como eu sinto Deus nesta palavra, nesta noite. Eu quero te dizer, pela unção e autoridade do nome de Jesus, o que Deus quer para você vai ser efetuado. Você vai prosseguir, porque os planos de Deus não serão frustrados. Jesus se apresenta na praia. Pedro, que era pescador, passou a noite todinha, não pegou nem uma traíra, nem um cascudo, nem uma piaba, nem um aruá. Porque sem Jesus não dá não, viu? Sem Jesus não dá certo não. Prosseguir sem Jesus é um perigo tremendo. Aí Jesus aparece na praia e diz: pescasse alguma coisa? Não, a noite todinha aqui jogando a rede. O presbítero Erivaldo sabe jogar rede, irmão. Joga a tarrafa. Um dia eu fui jogar uma tarrafa, quase que os dentes iam-se embora e não peguei nada. Eu estava feito daquele discípulo. Mas Jesus assim: lança a direita. Aí encheu a rede de peixe, aonde tinha espaço na tarrafa, irmão. Só não pegou mais peixe porque a tarrafa não dava. Aí quase que a tarrafa se rasgava, quase que o barco vinha a pico. Aí tiveram que dividir com outro barco. Mas quando chega lá na praia, aí Jesus já tinha um peixinho bem assado, um pãozinho tostado. Aí ele fez uma pergunta: Pedro... Ô, irmão, por que ele não foi para João, que era o discípulo amado, irmão? João recostava a cabeça no peito de Jesus, mas ele foi para Pedro. Pedro, pedrinha pequena, olha, Pedro, eu tenho um negócio contigo, é tão sério, Pedro. Não adianta se esconder, não adianta fugir, não adianta negar, não adianta dizer como Gideão. Diga para o seu irmão assim: o que Deus tem contigo é forte. Me permita, irmão, eu quero pedir permissão. Me permita, diga assim para o seu irmão: o que Deus, diga para o seu irmão, o que Deus tem contigo vai se cumprir. Eu não sei como você chegou nessa ceia, se mancando, se arrastando, se gemendo, dizendo assim: Jesus, fala comigo alguma coisa. Ele está dizendo assim: está de pé, está de pé, está de pé, está de pé o que eu te prometi. Prossegue, avança. Avança, avança. Avança, avança. Às vezes não é fácil. Às vezes Deus levanta até Faraó para correr atrás da gente. Mas pastor, eu anotei aqui, eu já vou parar. A homilia diz que o pregador não pode dizer que vai parar, mas eu vou parar. Deus queria tirar o povo do Egito, sim ou não? Sim ou não? Deus estava dizendo assim: eu preciso que vocês prossigam. E tinha gente que estava acostumada, irmão. O cardápio lá era cebola, pepino. Que cardápio tão ruim, irmão. Hoje em dia, não sei se é chinesa ou japonesa, né? Eles pegam o pepino, fatia bem fininho assim, mas bota um pouquinho de vinagre, um pouquinho de açúcar. Eu me esqueci o nome, mas fica tão bonzinho. Mas naquela época não tinha esse fatiador não. Nem esses vinagres, nem essa culinária, irmão. Era pepino. E tinha gente que estava com saudade. Um dia disse: Jesus, lá no Egito eu tinha pepino, lá eu tinha cebola. Aí Deus disse assim: e aqui eu tenho Faraó para correr atrás de vocês. Pastor, está aqui. Ele diz ao povo assim: saia apressadamente, com pressa, saia correndo, saia ligeiro, cajado na mão, sapato no pé e carreira, porque o que eu tenho para se cumprir com você é lá na frente, é do outro lado, é após o Mar Vermelho.
monte de um lado, monte do outro. O povo de Deus na frente. Queridos, eu até ia dizer que queria estar lá, mas eu não sei se eu aguentava. De dia tinha uma nuvem em cima, né? Hoje num calor desse, irmão, tem gente que fica, né? Mas lá que dá 50 graus na sombra. Mas quando olhava para o céu, dizia assim: Jeová está aqui. Eu estou feito o povo hebreu, eu estou sentindo Jeová aqui. Eu não vou dizer que eu estou vendo não, mas eu estou sentindo uma nuvem de Deus aqui nesta noite. De noite a temperatura caía abaixo de zero. Aí Jeová, eu acho que ele botava gasolina na nuvem e riscava um fósforo. Aí de noite a nuvem acendia. Aí era claridade, direção e o calor de Jeová, dizendo assim: você não vai morrer de frio. Eu estou aqui, sinta Jeová aí bem pertinho de você nesta noite. Sente o calor de Jeová aí. Olha Jeová chegando aí perto de você na primeira ceia, dizendo: ei rapaz, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não vai morrer, não vai morrer queimado de dia, não vai morrer congelado de noite. Lá vem Faraó, coluna, monte, Faraó, e na frente o mar. Olhe para mim em nome de Jesus, eu já vou parar. Eu estou tão animado, eu estou tão feliz com Jesus. Eu estou vendo Jesus nesta noite, agora eu estou vendo. Eu estou feito de Ivonaldo Albuquerque agora, irmão. Aí Moisés, que era o pastor preocupado, o povo apertando eles. Mas rapaz, era para a gente morrer lá. Lá tem o São Bento, lá tem Catatumba. A minha família já tem uma cova. Era para morrer lá. Aí Moisés: tem calma rapaz, deixa eu conversar com o papai. Papai talvez tenha alguma solução. Aí Moisés: Senhor, o povo está aqui agitado. Deus disse assim: por que tu clamas a mim? Ô pastor, o senhor saiu do assunto. Sai não. A ordem nesta noite é para marchar. A ordem nesta noite é para prosseguir, é para avançar, é para ir mais adiante. Faraó está vindo atrás. Irmão, Faraó é o diabo. E você pensa que o diabo não está correndo para derrubar você e a mim, não? Você pensa que o diabo não quer destruir o seu casamento, a sua família, a sua saúde mental? Ele montou no cavalo dele e está correndo atrás. Mas nesta noite Jeová está dizendo assim: não te preocupa não, vai marchando, vai marchando, vai marchando. Aí Deus diz assim: ô Moisés, por que tu está falando comigo, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Marche. Oh irmão, enquanto a gente está marchando aqui na terra pelo Espírito, eu estou crendo que Jeová está soprando o vento. Olha o vento oriental soprando aí. Olha o mar se abrindo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Do outro lado você vai pegar o pandeiro. Vai ter Miriam tocando pandeiro. Vai ter Moisés escrevendo. Levanta a tua mão, só quem crê, só quem crê. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero te dizer mais uma vez: vai se cumprir, vai se cumprir. A dificuldade vai ter que sair da frente. Oh glória, o mar vai se abrir, você vai marchar, e o pé vai chegar sequinho, viu? Pode botar arezo no pé, pode botar azaleia, pode botar a sua bota. E Jeová está dizendo assim: marcha minha serva, marcha meu servo. Olha o mar se abrindo, olha que coisa tremenda. Olha! Levanta a tua mão assim, crente. Eu vou dizer feito diz Alice Maciel: será que tem crente que não deu glória a Deus? Anda lá, xerebedega da subra. Oh glória. Se o mar não se abrir, fazer andar por
por sobre as águas, não vou me afligir. Eu sei que esse problema Levanta a mão. para Deus Olha. é nada. Chorando Levanta a mão e canta, crente. Eu não vou desistir. Eu quero ver a igreja. Levanta a mão bem forte. Eu sei que o céu Dá para cantar? Vamos cantar. Se o mar não se abrir, Deus, vai me fazer oh, eu sinto Jesus nesta noite. águas. Não Oh, glória a Deus, leva a tua resposta para casa. esse problema Oh, glória, prossegue avançando. Há um prêmio, há uma recompensa, há um galardão. eu sei que o céu me guarda. Mais uma vez, bem forte, bem alto. Se o mar não se abrir, Deus, Vai me fazer andar por sobre as águas. oh, glória a Deus, não vou. Me afligir. Oh, glória, abra a boca aí, abra a boca aí, abra a boca aí. Está descendo gozo, está descendo renovo. Eu não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Firme, firmes nas promessas. de Jesus. Oh, glória. Eu criei. Cante. Firme. Oh, glória a Deus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Anda lá, gana, sore, mine, hatri. Prossigo, prossigo, prossigo. Diga para o seu irmão assim: não desista. Dá para dizer para o seu irmão aí: não desista. Desista não, irmã. Desista não. Desista não. Desista não. Levante a cabeça nesta noite. Sinta a presença de Deus. Ele está dizendo assim: eu estou com você. Eu estou com você. Vamos em pé, queridos. Presbítero João Carlos.